as 6 maiores mentiras que contaram aos psicopedagogos sobre alfabetização. Para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. A primeira mentira é que você é obrigado a dar laudo diagnóstico que justifique o atraso da criança. Parece uma loucura que todas as crianças agora precisam receber uma CID, um diagnóstico. Na maioria dos casos, há apenas um atraso provocado por intercorrências no processo de alfabetização. E, na verdade, você não precisa emitir laudo para justificar atraso. Até porque é muito mais comum que esse atraso seja provocado por fatores decorrentes do processo em si, ou seja, causas anteriores a um diagnóstico que você simplesmente suspeitou, mas não encontrou. Então, o que é que acontece? Normalmente vem junto ao laudo muitas opiniões sobre o contexto escolar da criança, a vida familiar, observações do comportamento, mas são observações, na grande maioria dos profissionais, são muito vagas e muito subjetivas, de forma que não tem como pontuar com exatidão o fator causador do atraso. Só que hoje nós já sabemos, com objetividade, o que acontece com mais frequência nesses casos. E esses erros, eles não estão relacionados a uma patologia em si, ou a um problema de comportamento da criança, ou trauma, ou a relação dela em sala de aula. Não é nada disso. Mas, principalmente, com relação a métodos equivocados, a inadequação do modelo de mediação, emprego de teorias que não têm credibilidade comprovada, mas que são amplamente aplicadas no currículo atual, a falta de qualidade e objetividade no material didático, enfim, uma série de fatores que dão uma larga possibilidade de outros achados anteriores a um laudo psicopedagógico que venha a apontar algum comprometimento intelectual da criança. Eu posso até afirmar, com base nisso, que a grande maioria dos laudos de transtorno de aprendizagem eles são falso positivo. Eles dão essa impressão de positivo porque esses pontos não foram corrigidos ainda. Então, quando esses pontos de tensão são corrigidos na base, a criança evolui rapidamente, porque não se trata de fim, mas de causa anterior ao suposto transtorno. Ou seja, encontramos a causa de fato, porque muitas crianças não estão conseguindo ser alfabetizadas e não tem nada a ver com o laudo diagnóstico, ok? Então a primeira mentira é sobre esse suposto laudo, que você é obrigado a dar laudo. Isso não é verdade. A segunda mentira é que o seu papel é de investigar as fases da escrita e esperar a criança evoluir naturalmente. Se vocês forem psicopedagogos, vocês conhecem essas fases da escrita, da Emília Ferreiro, né? Sugerida no livro, numa obra dela chamada A Psicogênese da Língua Escrita, onde ela sugere investigar dentro da escrita da criança em que fase ela está. Então, o profissional, né, o pedagogo, ele vai fazer essa investigação e ele vai apenas ajudar essa criança a passar de uma fase para outra. Então, se vocês forem pedagogos e vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente vocês já ouviram falar da Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro causou uma grande revolução na alfabetização, especialmente aqui do Brasil, porque ela foi uma grande influenciadora. E devido a isso, a essa obra que eu falei anteriormente, a obra dela, Psicogênese da Língua Escrita, que é a sua obra mais importante. Ela fala sobre essas fases da escrita, onde o professor teria de investigar essas fases e esperar a criança evoluir naturalmente. Porque, segundo a Emília Ferreiro, você deve respeitar essas fases para que a criança evolua naturalmente. Então, a Emília veio a sugerir que, para respeitar essas fases, ela vai acabar lendo sozinha num processo que ocorrerá de forma natural. E o papel do professor, nesse caso, é apenas de investigar essas fases e saber em qual a criança está e ajudá-la a superar cada fase. Só que essas supostas fases da escrita da Emília Ferreiro são baseadas em desenhos disformes da criança, no qual a Emília chama de garatujas. Essas garatujas são, na verdade, garranchos, como um desenho. Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo. São rabiscos disformes que não representam linguagem. O problema foi quando o professor e o psicopedagogo, eles modificaram o papel dentro de sala de aula e passaram a investigar esses garranchos e isso, de certo modo, atrasou muito a alfabetização das crianças. De forma que hoje elas, ao invés de serem alfabetizadas num período curto de tempo, elas vão ser alfabetizadas muito tarde. Demora muito mais, o tempo é muito mais longo. E ao longo da história, baseado em fatos, a gente foi vendo que isso atrasou esse processo de alfabetização em 5, 6 anos. Então olha como é muito para frente, e às vezes até mais. Já na alfabetização tradicional, pelos métodos convencionais,
crianças eram alfabetizadas em um curtíssimo espaço de tempo. Então era um tempo normal que durava ali, não era tão... o tempo não se estendia tanto assim, tá? De forma que as crianças também não tinham um prejuízo, né? Porque se a criança não adquire linguagem no tempo adequado, ela vai acabar desenvolvendo um problema cognitivo, né? Por conta dessa inabilidade na língua, na própria língua. Então, por causa desse processo ter sido amplamente modificado nas últimas décadas e dessas investigações de garranchos num processo lento de letramento, né? Um processo fatigante de alfabetização, se estendeu até os 12, 13 anos. E qual o problema disso? O problema é que as crianças chegam aos 13 anos e elas não conseguem ler. Então tem uma série de problemas que isso gera. Esse atraso, ele provoca na criança ansiedade, tá? Ela passa por um processo muito traumático. Os pais ficam também extremamente ansiosos. A criança acaba desenvolvendo uma série de transtornos por conta desse atraso. E é uma experiência que para ela é muito desagradável, né? Não só para ela, mas como também quem está participando, né? No caso, os professores e toda a família. Então, há uma coisa grave, né, que precisa ser corrigida. Os métodos tradicionais, eles precisam voltar. E se você for psicopedagogo, na hora que você fizer essa aplicação, né, essa correção de base, você vai ver que a criança vai evoluir muito mais rápido. Só que tem um problema, que os professores, como eu também, eu não vi isso na faculdade, porque isso não nos é oferecido na faculdade. Nós só estudamos Piaget, Vygotsky e essas teorias modernas que formam todo esse corpo que representa hoje a alfabetização de crianças, né? Então, isso meio que é usurpado do nosso aprendizado, do nosso estudo na faculdade. E se você corrigir esses pontos equivocados na base educacional, a criança vai progredir rapidamente e vai compreender linguagem. Então, muitos erros que foram cometidos por causa dessas obras equivocadas, né, como Psicogênese da Língua Escrita da Emília Ferreiro, aplicada na prática, elas não foram bem sucedidas. E por conta disso, houve esse prejuízo, né, em larga escala. Então, como a gente vê hoje, o número de crianças com transtornos de aprendizagem só cresce, porque nós não temos acesso a outro material, nem mesmo dentro da faculdade, tá? Então, a alfabetização tradicional, clássica, ela é ouro, né? Se você for psicopedagogo, você vai comprovar isso na prática, se você aplicar. Então, resumidamente, você não tem que ficar investigando o garrancho da criança, né? Isso é só garrancho mesmo, não diz respeito à evolução de processo cognitivo. Isso foi uma grande farsa que foi implantada dentro da alfabetização e que já foi desmistificada, tá? Vamos à terceira mentira. A terceira mentira é que todos os métodos são igualmente eficazes. Então, assim, na verdade, alguns métodos atrapalham e outros alfabetizam. São eles o método global e o método fônico, respectivamente. Se você for profissional e confundir métodos, né, ou não saber identificá-los no material didático ou nos materiais que você utiliza na clínica ou na escola, isso vai atrasar o seu trabalho muito. Então, existem dados históricos que comprovam quais os métodos mais eficazes para alfabetizar. Isso é indiscutível, porque isso são dados históricos, né? Tem outra aula que eu falo sobre isso aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desses dados históricos, tem uma aula aqui disponível no canal e vocês podem confirmar por lá. Então, tem métodos dentro da alfabetização que eles prejudicam e eles confundem a cabeça das crianças logo no início. Então, a criança já vem toda confusa na base. Já outros métodos ajudam aquela criança na compreensão de uma leitura primária, né? De uma leitura mais densa e rica. Mesmo na fase mais primária da alfabetização, existem métodos, né, que eles ajudam a criança a pensar, a observar os pontos da realidade e a fazer uma leitura, mesmo que primitiva, a uma leitura bem feita, porque a criança desenvolve audição. Isso é muito importante dentro do processo de letramento. Então, reconhecer esses métodos no material didático é de suma importância. Se você não souber o que é método global, se você não souber o que é método misto, o que é método fônico, souber diferenciar os métodos entre eles, né, você não vai conseguir trabalhar de uma forma eficaz, né, e até blindar as crianças de uma nova influência desses métodos equivocados, né? Como é que você vai proteger o seu aluno e o seu filho se você não reconhece esses métodos que os prejudicam dentro dos materiais, né? Então você precisa conhecer o método que funciona e os que não funcionam. E sua intervenção, né, a partir disso será muito melhor. Então é o que eu sempre falo aqui. O mais grave, eu acho, de tudo é que esses métodos nocivos, eles são os mais usados hoje. Em todo o
processo escolar, né, da escola normativa. É apenas você conhecer o certo e aplicar, né, e corrigir esses pontos de base que você vai ver rapidamente a criança evoluir. A quarta mentira é que todos os pontos de vista são importantes. Disseram para você, né, principalmente os professores construtivistas, que todos os pontos de vista são igualmente importantes. Isso, na verdade, é um absurdo. Se você pensar dessa forma, não tem nem por que você ser dirigido por outra pessoa ou você, por exemplo, está assistindo essa aula. Por que você aprenderia alguma coisa se a verdade não existe? Né? Nem essa própria afirmação, né, a verdade não existe verdade, né? A verdade é relativa. Nem essa própria afirmação pode existir, na verdade, uma vez que você diz que a verdade não existe, a sua afirmação de que ela não existe, ela é equivocada, né? Então ela é, no mínimo, duvidosa. Então, isso chega a ser um absurdo. Quando você afirma que a verdade não existe, e se isso é uma afirmativa, você está afirmando algo que você nem sabe se é verdadeiro. Então, vejam que não tem lógica. Então, essa afirmação, ela é por si mesma absurda, em todas as suas formas. E se você adota uma mentira como premissa, pelos princípios da lógica formal, você vai cair numa série de erros, inclusive dentro do processo de alfabetização. Se todos os pontos de vista, inclusive os pontos de vista errados, eles valem da mesma forma no processo educacional, eles vão continuar valendo para você. Isso vai ser um dificultador dentro das suas intervenções. Se não existe o certo e o errado, como é que você vai ter o parâmetro para agir? Então, essa afirmação é completamente absurda, embora ela seja amplamente utilizada dentro do contexto construtivista, de professores construtivistas. Mas, diferente disso, o caminho certo é a verdade. O que é a verdade? A verdade a gente pode se dizer que é o que foi testado e comprovado. Ou seja, o processo de alfabetização tradicional, que você não aprendeu na faculdade, é o correto, porque ele nunca deu problema. Você não aprendeu na faculdade, mas que eu estudei e trouxe tudinho já mastigado. Então, na clínica, vocês não vão ter trabalho com relação a isso, tá? Porque eu já entrego para vocês aqui nesse canal todo o material, todos esses métodos, tá? Toda essa forma pedagógica que você vai evoluir mais rápido. Então, esqueçam de uma vez por todas que cada ponto de vista é válido. Não é bem assim. O ponto de vista, ele pode servir à verdade. É como se você enxergasse uma parte do todo. Essa observação normalmente ela vem de anos, por isso que os tradicionais eles já têm essa observação de anos e eles trazem, através da educação clássica, esse modo de visão mais amplo, de forma que eles veem todo o objeto, né? As consequências da adoção dessas premissas como base, né, para a construção da alfabetização, né, e do aprendizado da criança, como outras formas, elas soam negativas. Então, se você tiver curiosidade de saber mais profundamente a respeito de verdade ou construtivismo, tem outro vídeo aqui no canal que vocês podem se dirigir lá, onde eu explico isso mais detalhadamente. Então, vamos agora à quinta mentira. A quinta mentira é que o seu filho só vai aprender na escola, né? Isso é uma grande bobagem. Existem várias formas de abordagem para a criança aprender. Existem mediações diferentes. Esse processo pode ser mais eficaz se ele for feito de 1 para 1, no modelo hierárquico individual. O que é isso? Uma pessoa ensina para outra pessoa. Um que ensina e o outro que aprende. Então é mentira que o seu filho só vai aprender na escola. Esse modelo que eu falei para vocês é o ideal quando a criança é muito pequena. Então, normalmente surgem problemas de aprendizagem. Um dos pontos de investigação é esse. Talvez o seu filho ele não esteja adaptado a esse modelo de mediação. Então, quando falam que que seu filho, por exemplo, é burro, que ele não está aprendendo na escola, isso não é verdade. O que pode acontecer é que ele não está adaptado ao modelo escolar, que é só um dos modelos de mediação. Ele pode aprender, mas tem um aprendizado mais lento por conta disso, né? Ainda tem toda uma problemática que somada pode dar como resultado um aparente transtorno de aprendizagem, mas que não. Na verdade, se você ajustar essa mediação de hierárquico coletivo ou escolhendo outra forma, você vai ver que o seu filho vai também evoluir mais rapidamente. Então, o seu filho não é burro, ele não é doente, né? Ele não tem uma CID, ele não tem um transtorno de comportamento, né? E nem nada relacionado. Ele só está no lugar errado. Então, quando as pessoas começam a entender isso, quando os profissionais começam a entender isso, quando os pais começam a entender, eles fazem essa troca, esse ajuste e a criança logo evolui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo tenha ajudado muito vocês. Deixem suas dúvidas, no que eu puder eu vou responder, e deixem suas sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima aula.